como momento e energia, e através do teorema de Noether, esses mesmos conceitos podem agora ser aplicados para um campo. A gente também viu que para as transformações de Lorentz é possível, né? Eu tenho uma transformação de Lorentz infinitesimal, a delta xmi igual a epsilon mini xni. Então eu posso encontrar uma corrente, então uma corrente que vai ter, né, quando eu tenho um parâmetro com dois índices, a corrente vai ser jmi ρ, ser um tensor de terceira ordem, que aqui tem três índices. Tem uma expressão complicada, né? Eu acho que eu mostrei que ele pode ser escrito, se eu abaixo esse índice, se eu escrevo jmi ρ, então ele pode ser escrito como o tensor energia-momento vezes xρ menos o jmi ρ xni. Ele pode ser, é uma combinação do tensor energia-momento, e ele leva a uma corrente de Noether, que é o momento angular do campo, momento angular quadridimensional. Então, aqui é a integral em d3x do J0 mini. Então, isso daí vai me levar a um conceito generalizado de momento angular. Ok? Muito bem, alguma dúvida até isso? Tudo foi visto na aula passada. Se tiveram aula de exercícios, espero que tenha ido tudo bem. Se não foi, se manifestem agora. Alguém ficou com dúvidas nas listas? Alguém teve algum problema que o monitor não soube responder? Não? Ok. Muito bem. Muito bem. Esse tensor energia-momento, ele tem várias propriedades importantes, né? Ele tem várias propriedades importantes. Uma propriedade importante do tensor energia-momento é que, como ele é uma corrente de Noether, ele é conservado, né? Então, o tensor energia-momento é conservado, já que ele é uma corrente de Noether. Então, dmi de j mi é igual a zero. Ok? Aí vocês lembram que eu disse que a corrente de Noether, existe uma ambiguidade na corrente de Noether, porque como eu quero encontrar alguma coisa que seja conservado, eu sempre posso acrescentar algo de tal maneira que quando a derivada atuar nesse algo, isso me dê zero, né? E existe um procedimento para fazer isso, que é adicionando termos de superfície na ação. Então, se eu vou na ação, né, a ação que é integral em d4xl, e adiciono um termo de superfície da forma dmi lambda mi, uma derivada total, isso não muda as equações de movimento, né? As equações de movimento não mudam. Isso é uma generalização, por causa da teoria de campos, da propriedade que vocês encontram na mecânica clássica, que se adicionar uma derivada temporal à lagrangiana, as equações de movimento não mudam. Então, isso se generaliza para a teoria de campos. E quando a gente faz isso, é claro que o tensor energia-momento vai mudar, porque eu mudei a lagrangiana, né? E o tensor energia-momento, usualmente, muda e ele continua sendo conservado, né? Não há razão para ele deixar de ser conservado. Então, o que acontece é que, em geral, a gente pode adicionar termos, né? Eu posso adicionar termos ao tensor energia-momento que correspondem a termos que são adicionados na ação. E uma adição que é frequentemente feita é a seguinte: eu pego o tensor energia-momento antigo, né, J mini, e adiciono um termo da forma alfa vezes dni menos eta mini da Lambertiano de φ ao quadrado. Uma coisa que eu posso adicionar. Por que eu posso adicionar isso daqui? Porque se eu calcular a derivada covariante, calcular a derivada do t mini, né,
fazer a lei da conservação para o T min I, isso vai me dar dmi de J min I mais alfa, dmi contraído com esse dmi vai me dar D'Alembertiano vezes dmi, menos dmi contraído com este min vai dar um dmi D'Alembertiano e ao quadrado. Então vocês veem que esse termo que eu adicionei, quando eu atuo com a derivada sobre ele, vai cancelar. Esse termo não contribui, né? E como isso daqui é conservado, eu chego à conclusão de que esse novo tensor energia-momento também é conservado. Tá certo? Em geral, isso daqui recebe um nome em inglês, né? Esse tensor energia-momento, para diferir, para distinguir daquele tensor energia-momento. Esse tensor energia-momento é chamado de tensor energia-momento improved, né? Ou melhorado. Improved em inglês pode ser traduzido por melhorado. Ele tem outras propriedades adicionais. Que são interessantes, né? Por exemplo, se você calcula o traço do tensor energia-momento, né? Você calcula o traço desse tensor energia-momento, você vai ver que o traço do tensor energia-momento vai ser J min I, né? Faz os dois índices iguais e soma, né? O traço do tensor energia-momento vai ser menos, né? Tomar o traço desse delta é pegar o traço da matriz de identidade em 4 dimensões. Então vai me dar menos 4L. Menos 4L. Mas, tomar o traço no segundo termo me dá dmi-φ, dmi-φ. O L é 1 meio de dmi-φ, dmi-φ, 1 meio de dmi-φ, dmi-φ menos V, mais dmi-φ, dmi-φ. Então vocês veem que aqui vai me dar menos 2 mais 1 dá menos 1, menos dmi-φ, dmi-φ, mais 4V. Então o traço do tensor momento-energia em geral é diferente de zero. Bom, acontece que a gente pode ajeitar esse fator alfa para ter o traço do T min igual a zero, né? T min vai ser igual a zero se o alfa for escolhido igual a 1/6. Alfa igual a menos 1/6. Se alfa for igual a menos 1/6. Ok? E aí, cada um desses tensores energia-momento que a gente constrói, para cada valor de alfa, vai ter propriedades diferentes. E para esse particular valor de alfa, eu sei que o traço vai estar zero. Isso pode estar relacionado a outras simetrias, como simetria de dilatação, que está discutido na lista de exercícios. Ok? Então, essas correntes de Noether, elas não são univocamente determinadas. Eu sempre posso adicionar termos de improvement para qualquer corrente de Noether, e esse é um procedimento bastante usual. Então, pode ser que vocês derivem a corrente de Noether dessa maneira e vai procurar um livro para ver se está com a resposta correta, e você encontra outra resposta no livro, e a diferença vai estar nesses termos de improvement que foram adicionados. Bom, a gente pode generalizar essa teoria de campo escalar para vários campos escalares. Eu posso ter vários campos escalares. Por exemplo, eu posso começar com uma ação, né, em que, para ter vários campos escalares, eu coloco um índicezinho A aqui, né, um índice A aqui, e faço o A variar de 1 até N. Né? Então, tenho N campos escalares. Então, eu posso construir N cópias desta ação aqui. Né? Como é que eu construo N cópias? Eu simplesmente pego a mesma ação, né? Vamos voltar à notação anterior, dmi-φ, dmi-φ,
que soma aqui A, e tem uma somatória em A. Ok? Então tenho N, se A varia de 1 até N, né? Se A varia de 1 até N, então eu tenho N termos cinéticos idênticos para cada um dos campos A. Ok? E aí eu tenho um termo de interação, que vai ser uma combinação qualquer dos φ que vai ser dado pelo problema que eu estiver estudando. Tá bom? Em geral, quando a gente faz isso, a gente vai querer que essa teoria seja invariante por rotações nesses φ's. E aí, usualmente, o que se requer é que o potencial dependa somente de φ ao quadrado, né? Eu tenho uma soma em φ. Ok? Então, aqui eu tenho φ. Então, vocês estão percebendo... Bom, as equações de movimento não mudam, né? Vai ser dmi φ. Aqui eu vou derivar explicitamente, isso aqui vai ser dv dφ, né? Já que derivar com respeito a v agora tem que indicar a qual dos campos a que campo eu estou diferenciando. Então essa fica sendo a equação de movimento de uma teoria que tem vários campos escalares. Muito bem, como eu disse, eu vou querer implementar simetrias nesses campos. Por exemplo, se eu tenho A campos, eu posso imaginar esse índice A como sendo um índice que denota as componentes de um vetor que tem n dimensões. Né? Vocês imaginam um espaço de n dimensões, tem um vetor nesse espaço, e as componentes desse vetor são os φ's. Então, se eu tenho um espaço em n dimensões, é natural que exista uma simetria de rotação nesse espaço. Né? Então, se eu imponho que eu rodo as componentes φ, assim como eu rodo as componentes de um vetor em 3 dimensões, eu posso falar de uma simetria de rotação nesse outro espaço aqui. Então, lembra como é que eu defini a simetria de rotação? Né? Simetria de rotação foi definido fazendo ΔXi igual a uma matriz εij vezes φj. XJ, né? Então eu rodo as componentes x, y e z do vetor posição por quantidades infinitesimais, e isso me dá a matriz de rotação. E aí vocês lembram que essa matriz de rotação, na verdade, ela vai gerar um grupo, e o grupo associado às rotações em 3 dimensões é o grupo ortogonal especial em 3 dimensões. Muito bem. Como a gente está querendo generalizar essa espécie de rotação, não para o espaço físico, mas para um espaço interno, né? Vou ter agora rotações num espaço interno. Então, eu posso querer saber como é que essa lagrangiana se comporta quando eu faço uma rotação do campo φA no ponto X por matrizes εAB, φB no ponto X. É uma rotação exatamente análoga a esta. Só que ao invés de eu estar rodando no espaço físico, no espaço euclidiano em 3 dimensões, eu estou fazendo uma rotação nesse espaço interno, que gira as componentes do meu campo escalar. Muito bem. É claro que isso daqui também vai formar um grupo. Né? Vai formar um grupo. Como aqui eu tenho rotações geradas por matrizes 3×3, então isso vai me dar origem ao grupo SO3. Aqui eu tenho rotações geradas por matrizes N por N, já que A e B vão de 1 até N. E, evidentemente, isso daqui vai gerar o grupo SON. O grupo SON. Vocês lembram que para que isso daqui fosse uma rotação, o epsilon e j tinha que ser uma matriz antissimétrica, menos epsilon ji. Né? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Este epsilon AB
tem que ser antissimétrico, para que ele possa representar rotações. εAB é menos εBA. Bom, aí vocês devem estar falando, mas isso é uma besteira, né? Por que eu vou fazer tudo isso? Por que eu vou complicar a minha vida dessa forma, ficar pegando N campos escalares se a gente sabe que essas coisas não existem, né? A gente pode usar a teoria de campos, como eu disse, como teorias efetivas, né? Apesar de não existir nenhum campo elementar que seja um campo escalar, o único campo elementar que é um campo escalar é o campo de Higgs, no modelo padrão, mas ele ainda não foi descoberto. Então, ele oficialmente ainda não existe. Mas a gente pode usar uma teoria de campo escalar para descrever partículas que se comportam como campos escalares, né? Lembre-se que o campo escalar tem spin zero, né? Tem spin zero. Então eu posso considerar mesons, né? Lembre-se que um meson é simplesmente uma combinação de um quark com um antiquark, né? Isso aqui é um quark, isso daqui é um antiquark. Opa! Corda. Então se eu tenho combinações de quarks e antiquarks, apesar dos quarks terem spin meio, né, serem férmios e terem spin meio, a combinação de um quark e um antiquark pode produzir uma partícula de spin zero, pode também produzir uma partícula de spin 1. Okay? Então, se eu pego mesons que têm spin zero, esses mesons de spin zero, né, mesons de spin zero, podem ser representados por um campo escalar. Podem ser representados por um campo escalar. Todo mundo sabe que o César Lactz participou da descoberta do meson π, né? E o meson π é um desses mesons compostos por quark e antiquark. Só que existem 3 mesons π, né? Mesons π. Existe o π0, o π+, e o π-. Né? A única diferença entre eles é a carga. Então eu posso considerar... existe também uma pequena diferença de massa entre os mesons carregados e o meson neutro. Essa diferença de carga é muito pequenininha. Ok? Então eu posso pegar esses mesons e considerar esses mesons como sendo como vivendo nesse espaço de 3 dimensões. Ok? Então eu imagino que todos os 3 mesons, eles se comportam identicamente. Eles se comportam identicamente, né? Desde que eu não veja a carga elétrica deles. Eu tenho 3 mesons com cargas diferentes, mas se ignorar a carga elétrica, eles devem se comportar da mesma maneira. Então eu posso associar esses 3 mesons, eu posso descrever os mesons como sendo um campo πA, né? Com A valendo de 1 até 3, 1, 2 e 3, e com o componente 1 sendo π0, a componente 2 sendo π+, e a componente 3 sendo π-, por exemplo. Poderia fazer isso daqui. Ok? Nesse caso, eu vou ter um grupo de simetria que é SO3. E se vocês já aprenderam alguma teoria de grupo, vocês sabem que isso daqui é SU, SU2. Né? O grupo SO3 é idêntico ao grupo SU2, é só o revestimento que é diferente, mas para o que a gente está fazendo é exatamente a mesma coisa. Então eu posso representar esses mesons, posso representar um triplete de mesons de acordo com as representações de SU2, né? Então quais são as representações de SU2? Para SU2, você, por exemplo, pode ter as representações em termos das matrizes de Pauli. Das matrizes de Pauli. Né? Você tem sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Você tem as matrizes de Pauli e sigma A.
Então, ao invés de você representar cada um desses mesons, né, πA, dessa maneira, você pode pegar e escrever esse meson π, que tem 3 componentes, π0, π mais e π menos, escrever agora como uma matriz, né? Invento essa matriz π, que é a soma das componentes πA vezes as 3 matrizes de Pauli. Então, quem é essa matriz aqui, né? Essa matriz vai ser... o π3 é o mais fácil, então aqui tem π3 menos π3. O π1 é 1, e o π2 é menos I, π2 mais I, π2. Ok? Então, ao invés de eu escrever meus campos como sendo três campos escalares reais, πA, eu escrevo como sendo uma matriz complexa π. E aí, se vocês fizerem um pouquinho de conta, vocês vão ver que a lagrangiana agora pode ser escrito como o traço de dmi π menos o potencial, menos o traço vai até o potencial, menos v de π. Okay? Então, se vocês tomarem esse traço aqui, vocês tomarem esse traço, vocês vão encontrar essa lagrangiana aqui, essa somatória, né, e com 3 campos φ. Então, quando a gente trabalha com mais de um campo, a gente tem essa liberdade de escolher representações do grupo que atua sobre esse campo e escrever uma lagrangiana ou para as componentes, né, escrever a lagrangiana para as componentes, ou escrever as lagrangianas para uma matriz, né, e o resultado é sempre o mesmo. Então, diferentes formas de você escrever a mesma coisa. Você faz aquilo que for mais conveniente para o momento. Muito bem. Muito bem. Bom, agora nós temos uma simetria nova, né? Nós temos uma simetria que se chama de uma simetria interna, porque não é uma simetria que atua no espaço-tempo. É uma simetria que está atuando nesse espaço interno. Então eu tenho uma simetria interna, SON. Uma simetria interna SON. Bom, o que o teorema de Noether nos diz? Eu tenho uma simetria, isso significa que existe uma corrente de Noether. Então existe uma corrente de Noether, né? Existe a corrente de Noether, que vocês já têm condições para encontrar essa corrente de Noether. Ela é da forma JμI. Veja que o parâmetro da transformação é uma matriz antissimétrica, εAB. Então, os índices da corrente estão aqui embaixo, AB, antissimétrico de AB. E essa corrente é φA dmi φB menos φB dmi φA. Okay? Essa é a corrente de Noether para essa simetria interna SON. E novamente, a componente, se eu integrar, né, se eu integrar a componente zero, né, se eu integrar a componente zero da corrente, eu tenho cargas conservadas, MAB, que são a integral de T3x J0 de AB. Então, isso daqui é Jμ de menos, né, antissimétrico, é menos Jμ de BA, e essa matriz aqui também tem que ser antissimétrico. Tem que ser antissimétrica. E, obviamente, essas matrizes aqui, quando a gente calcula a álgebra dessas matrizes, ela tem que reproduzir o grupo, a álgebra dos geradores do grupo SON. Então a coisa fecha, né? A coisa sempre fecha. Então existem simetrias, tanto no espaço-tempo quanto no espaço interno, se eu tiver mais de um objeto. Isso sempre vai acontecer, sempre acontece
em partículas elementares. Se tem mais de um objeto, usualmente vai existir uma simetria interna que relaciona esses objetos e que não tem nada a ver com espaço-tempo. E aí a gente pode aplicar o teorema de Noether e encontrar as correntes e as cargas conservadas para essa nova simetria interna, porque isso vai ser fundamental para compreender o problema que você está estudando. Existe uma outra simetria que aparece quando eu considero... Veja que até agora a gente trabalhou com campo escalar real, né? Eu não disse explicitamente, mas estava implicitamente assumindo que as componentes desse campo φ são sempre campos reais, né? Mas eu poderia construir a teoria de um campo escalar complexo. Então, suponha que eu tenho um campo escalar complexo. Então, um campo escalar complexo. Né? Então, o campo escalar complexo, φ, ele pode ser escrito com a combinação de dois campos reais. Por exemplo, pode ser escrito como φ1 mais I φ2 e φ complexo conjugado como φ1 menos I φ2. Então, na verdade, um campo escalar complexo nada mais é do que dois campos escalares reais, para todos os efeitos. Mas, mesmo assim, é interessante a gente ver o que acontece quando eu tenho um campo escalar complexo, né? A lagrangiana, nesse caso escrito para φ, vai ser dmi φ estrela dmi φ, menos V do módulo de φ. Né? Vamos supor que o V, o potencial, só dependa do módulo de φ. Posso ter um termo de massa também, eu vou colocar o termo de massa. Menos M2 módulo de φ ao quadrado menos V do módulo de φ. Muito bem. Essa lagrangiana ela é muito importante porque, como eu tenho mais de um campo, eu necessariamente tenho uma simetria interna. Né? Tem uma simetria interna que, nesse caso, como são dois campos, vai ser uma simetria SO2. Uma simetria SO2. E se vocês aprenderam teoria de grupos, você sabe que isso daqui é o grupo unitário em uma dimensão. Ok? Bom, a simetria SO2, a gente está habituado a trabalhar no plano, né? E fazer rotações no plano. Né? Tenho rotações por um ângulo θ, e isso me dá a simetria em SO2. Isso eu já fiz na outra aula. Mas uma outra maneira de eu representar, quer dizer, e essa simetria, ela atua com uma matriz cosseno θ menos seno θ, cosseno θ, nos vetores do espaço bidimensional. Acontece que, ao invés de eu usar essa matriz 2 por 2, eu posso lembrar que existe uma outra representação para senos e cossenos, que é a forma exponencial. E realizar esse mesmo grupo, não através de uma matriz desse tipo, mas através de uma exponencial de Iθ. Né? O resultado tem que ser a mesma coisa. Né? Só tenho que tomar cuidado que essa exponencial tem uma parte real e imaginária, mas o seno e o cosseno dessa matriz está embutido nessa exponencial. Então, a essência dessa equivalência entre SO2 e U1 é isso daqui. Né? O 1, o que é? Quer dizer, SO2 é o grupo das matrizes ortogonais de determinante 1, 2 por 2. O que são essas matrizes aqui? O que é o grupo U1? É o grupo das matrizes unitárias 1 por 1. Então, matriz 1 por 1 é um número. O número é unitário se ele for escrito dessa forma, porque ele, vezes o complexo conjugado dá 1. Então, isso daqui é um elemento, né? Isso aqui é um elemento de U1, isso daqui é um elemento de SO2. Então, se eu escrevo os campos usando as componentes φ1 e φ2, é melhor eu usar o grupo SO2. Se eu escrevo os campos usando as combinações complexas de φ1 e φ2, então é melhor usar o grupo U1. Ok? Por quê? Vocês vejam que existe uma simetria facilmente visível aqui.
Se eu fizer uma transformação de U1, né? Se eu fizer ΔΦ igual a exponencial de I lambda φ, vocês veem que a ação é invariante. Tá certo? Porque aqui aparece φ e aqui aparece φ estrela. Então, o delta de φ estrela vai ser exponencial de menos I lambda φ estrela. Então, quando eu faço a variação dos... Desculpe, isso aqui, vamos fazer primeiro a transformação finita, não infinitesimal, né? Vamos supor que φ' é isso daqui e φ estrela linha é isso daqui, né? Então, se essa é a lagrangiana com φ', então φ' estrela vezes φ, né, você multiplica, as exponenciais se cancelam. Tá? Aparece uma exponencial aqui, outra exponencial aqui, e ela vai embora. Aqui depende só do módulo. Então, se eu faço uma transformação envolvendo uma exponencial, esse termo permanece o mesmo. E o potencial só depende do módulo de φ. Então, essa lagrangiana é igual a L'. Então, é uma transformação trivial de ser verificada quando a gente escreve o campo escalar nessa forma complexa aqui. Existe uma transformação de fase. Mostrando que a fase do campo escalar é completamente irrelevante. Bom, se eu tenho uma transformação, o que eu faço? Uso o teorema de Noether. E aí eu encontro a corrente. Existe uma corrente Jμ, que é menos I φ dμ φ estrela mais I φ estrela dμ φ. Essa é a corrente conservada associada a essa simetria 1. Né? E é claro, a gente pode pegar essa corrente, a componente zero da corrente, para encontrar uma carga conservada. Né? Então a gente teria uma carga Q, que é a integral em d3x de J0, que é igual à integral em d3x de menos I φ T0 φ estrela mais I φ estrela T0. Bom, para quem já estudou equação de Schrödinger, sabe que correntes sempre aparecem nessa forma aqui, né? Sempre na equação de Schrödinger aparece psi estrela dμ psi mais I psi estrela dμ psi. Isso é a corrente de probabilidade na mecânica quântica. E aqui a gente fica tentado a associar essa corrente, né, à carga elétrica. Né? Toda a aparência da carga elétrica. Né? E a pergunta é, será que a gente pode fazer isso? Né? Existe realmente uma carga elétrica? E aí a gente tem que notar que existem dois tipos de cargas na natureza. Né? Vocês vejam que às vezes a gente fala de uma carga, como essa daqui, MAB, associada a uma simetria interna, a uma rotação num espaço interno. Ou então, às vezes, eu falo da corrente, se eu tenho uma translação, então eu sei que a corrente conservada é o quadrimomento, é o Pμ. Essa é a corrente conservada. Se eu faço essa transformação, vocês vejam que não vai aparecer nenhum índice, né? Não aparece nenhum índice porque este lambda não tem nenhum índice. Então a corrente também não vai ter nenhum, esse J não vai ter nenhum índice, a carga não vai ter nenhum índice, por isso a gente fica tentado a identificar essa carga com a carga elétrica. Mas a carga elétrica é um objeto diferente na natureza, porque a carga elétrica está associada a um campo, né, que é o campo eletromagnético. Sabe que a carga elétrica está inexoravelmente associado ao campo elétrico, ao campo eletromagnético. Ao campo eletromagnético. Ao campo eletromagnético. Enquanto que essa carga
da simetria interna, ou essa carga de translação, ou a outra carga, né, o M-mini, que vem das transformações de Lorentz, elas não têm um campo associado a elas. Não existe na natureza nenhum campo associado a P-mini, a M-mini ou a este MAB aqui. Então isso é diferente. A carga elétrica e outras cargas, né, como por exemplo a carga de cor, que os quarks possuem, elas estão associadas a determinados campos. Isso é muito importante, porque se eu sei que uma carga está associada a um campo, a única maneira de eu detectar essa carga é saber se esse campo φ, né, que supostamente tem essa carga, ele responde ao campo elétrico. Né? Então, se eu tenho um campo elétrico e coloco meu campo complexo nesse campo elétrico, então ele vai ter que ter todas as propriedades de um objeto carregado. Né? Eu não posso fazer isso com um momento ou com essa simetria interna, porque não tem um campo para mim testar essas cargas aqui. Mas existe um campo elétrico, né? Existe um campo eletromagnético que permite testar se um objeto é uma carga elétrica ou não. Assim como existe um campo de cor que permite testar se um objeto tem a carga de cor ou não tem. Então, para a gente levar em frente essa discussão, a gente tem que discutir primeiro o campo eletromagnético, para depois se convencer que, de fato, isso daqui é a carga elétrica. Ok? Então, é muito importante que vocês lembrem que essas cargas que aparecem no teorema de Noether podem ter significado profundamente diferente. Né? Eu posso ter cargas que não estão associadas a nenhum campo, ou eu posso ter cargas associadas a campos que já existem na natureza. E aí eu tenho que testar, né? Sempre que eu encontro uma carga, eu tenho que testar para saber se essa carga reage de alguma forma aos campos que eu encontro na natureza. Porque se reagirem, então existe um campo associado àquela carga. Muito bem. Muito bem. Então, vamos falar agora do campo de Dirac. Alguma dúvida, algum comentário sobre o que foi dito até agora? Tudo claro como água? Eu duvido, mas então o campo de Dirac, como todo mundo sabe, ele é importante porque descreve o elétron. O campo de Dirac descreve o elétron e descreve outros férmions. Então ele é extremamente importante. E a descrição do campo de Dirac é bastante complicado, porque ele requer toda uma matemática nova, que foi o próprio Dirac que inventou. Em primeiro lugar, o campo de Dirac ele é descrito por um vetor coluna, né? Psi-alfa de x tem componentes psi1 de x, psi2 de x, psi3 de x, psi4 de x. Esse é o campo de Dirac, um objeto de 4 componentes. Ok? Então, esse alfa aqui, que eu vou omitir daqui para frente, eu vou simplesmente chamar isso daqui de psi de x, né? Sempre tem que ser entendido como um vetor coluna de 4 componentes. O que é novo é que esses objetos, eles não são funções reais. Né? Eles são esses objetos, eles têm uma propriedade muito interessante, porque se eu pego dois números reais, né? Se eu pego dois números reais, eles têm a propriedade muito importante de que AB é igual a BA. Né? Números reais comutam entre si pela multiplicação. Existem outros números que são chamados de números de Grassmann. Números de Grassmann, né? Vamos chamar isso de alfa e beta, que tem a propriedade de anticomutarem. Alfa beta é menos beta alfa. Às vezes essas coisas podem ser representadas por matrizes, mas a melhor coisa que você tem que fazer é imaginar isso daqui como sendo um outro espaço, né, onde esses camaradas vivem, e esse outro espaço tem essa propriedade. Isso não leva a contradição nenhuma. É possível a gente trabalhar num espaço que tem números que anticomutam,
sobre multiplicação e montar um monte de coisas nesse espaço, né? Tanto é que ele recebeu o nome do Grassmann. Então, o que acontece é que cada uma dessas componentes são grassmannianas. São números de Grassmann. Esses psis anticomutam entre si. Então, vocês estão vendo que tratar o campo de Dirac é realmente um desafio, porque vocês têm que lidar com números que anticomutam, números que não são números reais. Muito bem, muito bem. Além disso, a gente vai precisar... A gente vai querer... Lembre-se que a ação é um número, né? Lembre-se que a ação é integral em D4x de L, e L é uma função dos campos, mas não é uma matriz. L não é uma matriz, né? Então, eu tenho que construir, a partir dessa matriz coluna, eu tenho que construir objetos que sejam números, né? Mesmo que sejam números grassmannianos, mas que sejam números, não pode ser uma matriz. Então, é claro que eu posso pegar essa matriz e multiplicar pela conjugada, pela transposta dela, né? Pego a transposta e multiplico por essa, eu tenho um número, não vou ter mais uma matriz. Mas eu também poderia pegar a transposta, multiplicar por uma matriz 4x4 e depois multiplicar por essa matriz aqui. Então eu tenho que tratar de matrizes 4x4 que de alguma forma tem essa propriedade de anticomutação, né? E isso é conhecido como álgebra de Dirac. Então existem as matrizes de Dirac que vão ser usadas para construir a ação, né? As matrizes de Dirac, gama-mi, ok? Que são matrizes, são 4 matrizes 4x4, né? Para mim poder atuar com essas matrizes naquele campo de Dirac. E essas matrizes, o Dirac mostrou que elas têm que satisfazer a seguinte álgebra: gama-mi, gama-ni igual a mais 2 eta-mi. Esse símbolo aqui não é um comutador de matrizes, isso é um anticomutador de matrizes. Isso significa gama-mi, gama-ni mais gama-ni, gama-mi igual a 2 eta-mi. Então essa álgebra de anticomutadores de matrizes, né, foi estudada por Dirac na década de 30. Bom, existem várias representações para essas matrizes 4x4 satisfazendo essa álgebra. Só para matar a curiosidade de vocês, eu vou dar uma delas, que é essa daqui. Gama 0, tudo em termos de matrizes 2x2, né? Gama-i é 0, sigma são as matrizes de Pauli, ok? Aqui são matrizes de Pauli. São as 3 matrizes de Pauli. Então essa combinação de 3 matrizes de Pauli me dão as 3 matrizes de Dirac espaciais. E o gama 0 é essa matriz identidade, é a matriz identidade 2x2, e aqui é a matriz identidade 2x2 também. Então me dá uma matriz 4x4. Aí você está no exercício, né, na lista de exercícios, na próxima lista, mostrar que de fato isso daqui satisfaz essa álgebra aqui. Tem outras propriedades importantes, né? Por exemplo, o gama 0 é hermitiano. Gama 0 d'H é gama 0. Mas o gama-i é anti-hermitiano. Gama-i d'H é menos gama-i. E a gente vai precisar dessas propriedades para mostrar que a matriz, que a lagrangiana é real. A verificação tem que ser real. Esse foi um dos requisitos que nós impusemos. Eu frequentemente vou utilizar uma combinação de matrizes gama que envolve o produto de todas elas. E esse produto ficou conhecido como gama 5. Gama 5 é gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. E se eu escolher essa representação para os gamas, o gama 5 é simplesmente 0, 1, 1, 0. É o próprio gama 0. E esse gama 5 é importante porque ele anticomuta
gama 5 com gama mi é igual a zero. Ele anticomuta com os gama mis. E o gama 5 também é hermitiano. Gama 5 da H é igual a gama 5. Ok? Então, tudo isso é preparatório, né? Gama 5 é igual ao gama 0, é isso? Se eu não comi nenhum sinal de menos, é. Professor, não tem um sinal, não tem um I na definição desse gama 5? Desculpe, como? Não tinha que ter um I na definição desse gama 5? Eu chequei rapidamente. Ah, tem o I, faltou o I, obrigado. Tem o I. I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Não, pode não ter, depende de como é que você define o gama 5, mas para que dê aquilo lá tem que ter o I. Senão seria menos I, menos I aqui. E aí também ele não seria hermitiano, seria anti-hermitiano se não tivesse esse gama 5. Muito bem. Puxa, ninguém reclamou, né? Esqueci de falar uma coisa, pensei que alguém ia reclamar. O que acontece nessa álgebra de Grassmann se eu pego dois elementos iguais? Se beta é igual a alfa, né? Você veja que se beta é igual a alfa, eu tenho que alfa ao quadrado é menos alfa ao quadrado. Vou precisar pegar o transposto daquela matriz e a gente chama o transposto, uma certa combinação daquele transposto que é bastante útil, do campo adjunto. Do campo adjunto. Então, o campo adjunto, que é denotado por psi barra, é simplesmente psi d'H, né, que é transposto complexo conjugado daquela matriz coluna vezes o gama 0. Então, essa combinação de conjugar e tomar o transposto e multiplicar por gama 0 me dá uma matriz linha, né? Psi barra é uma matriz linha, que vai ser usado com aquela matriz coluna para construir a ação. Então, pronto, eu tenho todos os requisitos para começar a discutir a teoria do Dirac. Muito bem. Então, o que é o campo de Dirac, né? O campo de Dirac é o que se chama na literatura de teoria de grupos um spinor. Né? É um spinor. É um spinor. Ele tem spin meio de H cortado. O campo escalar tem spin 0. O campo... Isso na teoria quântica, né? Na teoria clássica não tem sentido falar em spin de um campo. Eu já estou antecipando o que vocês vão ver na mecânica quântica. Então, o campo escalar tem spin 0, o campo de Dirac tem spin meio e é chamado de spinor. E ele é chamado de spinor porque, sob uma transformação de Lorentz, né, por uma transformação de Lorentz, ele tem que se transformar da seguinte maneira. Psi' de x', né? X' está no referencial em movimento, psi' é aquela coisa mudada para o referencial em movimento. Isso é exponencial de i sobre 2 lambda mini vezes sigma mini. Psi
de x. Né? O lambda mini é a transformação de Lorentz que a gente está usando. Né? Lambda mini é a transformação de Lorentz, é a matriz, né? Não é a transformação de Lorentz. É a matriz da transformação de Lorentz. E esse sigma mini é uma abreviação. Sigma mini é uma abreviação para metade do comutador de gama mi com gama ni. Metade do comutador. Ok? Então, o espinor é um objeto que satisfaz essa propriedade. Assim como um campo escalar, é um objeto que satisfaz π' de x' igual a π de x. Não tem nada disso. Né? Então, é isso que define o campo escalar. O campo espinorial é definido por essa propriedade, por uma transformação de Lorentz. De forma que a transformação de forma, delta zero psi, que eu vou precisar para determinar as correntes, é sempre I sobre 2, epsilon mini, sigma mini, vezes psi. Né? Onde o epsilon é a matriz da transformação de Lorentz infinitesimal. Muito bem. Todo mundo vivo? Estudar o campo de Dirac não é trivial, porque você tem toda essa parafernália para ser estudado antes de começar a estudar o campo espinorial. Né? É realmente complicado, mas não se pode fazer nada porque esse é o tratamento correto para tratar o elétron e o positron. Né? Então, finalmente, a lagrangiana, né? Qual é a lagrangiana para o campo de Dirac? A lagrangiana para o campo de Dirac né? Eu tenho que usar o psi barra, que é uma matriz linha, psi barra, e gama mi, dmi, psi, né? Tem uma matriz 4x4 aqui, tem uma matriz coluna, então o resultado disso daqui é um número, ok? É um número. E vou colocar um termo de massa, mais m psi barra psi. M psi barra psi. Ok? Frequentemente a gente abrevia essa notação da seguinte maneira, escreve isso como psi barra i d slash psi mais m psi barra psi. Onde essa derivada cortada significa que ela foi contraída com o gama mi. Essa é a notação que se usa na equação de Dirac. Tá claro? Muito bem. Lembre-se que a lagrangiana tem que ter dimensão. Né? A dimensão da lagrangiana é, em unidades de comprimento, é L a menos 4. É L a menos 4 porque eu tenho essas 4 dimensões da unidade de volume quadridimensional para dar uma ação adimensional. Então, se a lagrangiana se a dimensão da densidade de lagrangiana é menos 4 e eu tenho uma derivada aqui, e uma derivada aqui que conta com menos 1, significa que a dimensão do campo espinorial tem que ser igual a menos 3 meios. Né? Menos 3 meios com menos 3 meios dá menos 3, menos 1, 4. Lembre-se que massa também conta como uma dimensão de comprimento a menos 1. Então aqui também a análise dimensional está correta. Então, e isso é uma propriedade geral, né? Campos bosônicos, né? Campos bosônicos, eles sempre têm dimensão que é L a um número inteiro, L elevado a menos N. A menos N. Enquanto que campos fermiônicos são da forma L a menos 2n mais 1 sobre 2. Né? É sempre semi-inteiro. É sempre semi-inteiro. Tá certo? Outra coisa importante é que vocês estão vendo que é a primeira lagrangiana que vocês veem que tem uma derivada primeira. Não tem derivada segunda. Né? Eu tenho uma derivada temporal aqui, né? Quando mi for igual a zero, aparece gama zero d0.
Então tem uma derivada primeira. Mas a teoria para campos fermiônicos, para campos espinoriais, são sempre envolvem a primeira derivada temporal, não são teorias com derivadas segundas. Isso é uma coisa importante também. E tudo isso está relacionado com o fato de ele anticomutar, e está relacionado com o teorema de spin estatística. Tudo isso está misturado e só com muito tempo vocês veem todas as conexões que estão por trás dessa lagrangiana, né? Muito bem, muito bem. Bom, vocês lembram que quando a gente tem um campo um campo complexo, né, a gente pode tratar, eu não fiz aqui, mas lembre-se que a lagrangiana para o campo complexo era dmi φ estrela menos v do módulo de φ, né? Então, eu posso tratar essa lagrangiana como se φ e φ estrela fossem independentes. Então, eu posso fazer variações em φ, para obter a equação do movimento, para φ estrela. Porque se eu vario φ, me dá dmi φ, dmi de delta φ, né? Dmi de delta φ, e o φ estrela eu não vario o φ estrela, mas eu vario aqui com respeito a φ, delta φ. Isso tem que me dar a equação de movimento. Aí você vê que se faz uma integração por partes, você fica com dmi φ estrela, tem um sinal de menos dv dφ igual a zero. Então, a equação para φ estrela é essa. E se você varia o φ estrela sem variar o φ, porque são campos independentes, então a variação da lagrangiana é dmi φ, dmi do delta φ estrela, menos dmi dv dφ estrela, delta de φ estrela, igual a zero. E aí faz outra integração por partes, dá menos dmi faço a integração por partes aqui, dá dmi φ menos dv dφ estrela igual a zero. Então, sempre que eu tenho campos complexos, eu posso considerar ele e o seu complexo conjugado como sendo campos independentes. E aqui eu vou fazer a mesma coisa para derivar a equação de Dirac, né? Lembre-se que tomar o psi envolve tomar o complexo conjugado. Então, eu vou variar esta ação aqui, tomando psi e psi barra como variáveis independentes. Okay? Então, aqui, φ e φ estrela são variáveis independentes. E aqui eu vou tomar psi e psi estrela como sendo variáveis independentes também. Então, se eu vario, por exemplo, com respeito a psi estrela, se eu variar com respeito a psi estrela, então fizer a variação com respeito a psi estrela, então a lagrangiana vai variar como sendo, varia como delta psi estrela i de slash psi mais m delta de psi estrela psi igual a zero. Aí vocês veem que não tem nenhuma integração por partes para ser feita. Então o coeficiente do delta psi estrela tem que se anular. I de slash psi mais m psi igual a zero. Então está aqui. Essa é a equação de Dirac. Essa é a equação de Dirac. É claro que para resolver a equação de Dirac você não tem que saber que o psi é um espinor, que ele anticomuta consigo próprio, todas essas coisas que eu falei, né? Tem muita coisa que pode ser ignorada se você acredita que a
a teoria de Dirac começa aqui. Mas se você quer estudar o princípio variacional, você tem que ter uma quantidade de informação muito maior para poder formular o princípio variacional. Agora, eu poderia também ter variado o psi, não o psi estrela, né? Então, se eu vario o psi, então a variação na lagrangiana vai ser psi estrela e d/delta de psi, mais m psi estrela delta de psi igual a zero. Então, aqui eu tenho que fazer uma integração por partes, né? E agora a gente tem que tomar cuidado, porque isso está escrito na forma matricial. Então, eu vou escrever isso daqui como sendo psi barra e gama mi dmi de delta psi, né? E agora eu faço a integração por partes. Vai me dar dmi de tudo, dmi de psi barra e gama mi delta psi, menos a derivada atuando no primeiro termo, dmi psi barra e gama mi delta de psi. Então, como a gente sempre faz, ignora o termo de superfície, e o coeficiente do delta psi vai me dar a equação de movimento. Então, a equação de movimento é menos dmi psi barra e gama mi mais m psi barra igual a zero. Então, o espinor adjunto satisfaz essa equação de movimento. É claro que se você pega isso daqui, né? Você pega a equação de Dirac, multiplica, pega o complexo conjugado, pega o DAGA dela, multiplica por gama zero, você vai acabar na equação de baixo. Não tem nenhum mistério nisso. Poderia ter encontrado a equação da adjunta dessa maneira. Certo? Muito bem. Muito bem. Quais são as simetrias aparentes, né, que você pode reconhecer de imediato na lagrangiana de Dirac, né? Veja aí. O que importa são as simetrias, né? Então está aqui. O que a gente pode falar sobre as simetrias nessa ação? Primeiro, se a gente tem o complexo conjugado vezes o próprio objeto, certamente existe uma simetria de fase, né? Então, existe uma simetria de fase que é facilmente visível, né? Então, tem uma simetria de fase, né? Uma simetria U1, uma simetria de fase, que corresponde a fazer psi indo em... a fazer psi' igual a psi exponencial de I alfa com alfa real. Alfa real. Okay? Eu pego cada uma das 4 componentes do vetor coluna e multiplico cada uma delas por uma exponencial de alfa, como eu fiz por causa do campo complexo. Se eu faço isso, como é que o psi barra se transforma, né? Então, o psi barra ele vai se transformar da seguinte maneira: psi barra linha. O psi barra linha vai ser o quê? Vai ser psi linha daga vezes o gama zero. Ok? Essa é a definição de psi barra linha. Quem é o psi linha, né? O psi linha é psi exponencial de I alfa daga vezes gama zero. E como é que o daga atua nisso daqui? Isso aqui é um número, né? Não é uma matriz. Então, o daga vai atuar aqui, psi daga. Aqui o daga só atua como complexo conjugado, exponencial de menos I alfa vezes gama zero. Isso aqui é um número, ele comuta com a matriz gama zero. Então, vocês vejam que fica psi daga gama zero, que é psi barra exponencial de menos I alfa. Então, como esperado, né? O psi' se transforma como I alfa, o psi barra se transforma como menos I alfa. Bom, aí fica evidente que a ação, a lagrangiana de Dirac é invariante, né? Tem o menos I alfa aqui, mais I alfa aqui, eles se cancelam,
mais Iα menos Iα também se cancela. Então existe uma simetria de fase na Lagrangiana de Dirac, e portanto eu tenho uma corrente conservada, né? Eu tenho uma corrente de Noether que tem essa forma aqui, Jμ, exercício, né? Calcular essa corrente, e psi barra γm psi. Ok? Então essa é a corrente de Noether. Novamente, como é uma simetria de fase, uma simetria U1, a gente fica tentado a interpretar a carga associada a essa corrente como a carga elétrica, né? Eu tenho uma carga Q, que é a integral em d3x de J0, que é uma carga conservada, e a gente fica tentado a interpretar isso como a corrente, como a carga elétrica associada ao campo de Dirac. A gente sabe que é um campo carregado, né? E isso a gente vai ver depois que está correto. Existem outras possibilidades quando a gente trabalha com o campo de Dirac, porque esse camarada, né, esse camarada que tem 4 índices, ele é muito grande, né? Esse psi que tem psi1, psi2, psi3, psi4, ele é muito grande, né? Tem 4 objetos lá dentro. A gente pode, inclusive, impor condições sobre esse psi antes de fazer qualquer coisa, né? A gente está vendo que esse camarada ele é carregado, né? Ele é carregado porque tem uma corrente de Noether associada. A gente pode tentar impor uma espécie de condição de realidade sobre esse spinor, né? E essa condição de realidade é conhecida como a condição de Majorana. É a condição de Majorana. A condição de Majorana... onde é que está? Se eu não perdi... está aqui. A condição de Majorana é essa daqui. É impor que psi d'H é igual a γ2 psi, né? Então isso vai fornecer relações entre esses psis aqui. Ok? Na verdade não é psi d'H, é psi estrela. Psi estrela igual a γ2 psi. Isso vai fornecer relações. E o que acontece é que quando a gente usa essa condição e calcula quem é psi barra γm psi, a gente encontra que esse resultado é 0, né? Então, para um spinor de Majorana, vamos chamar um spinor que satisfaz isso de spinor de Majorana. Então, para um spinor de Majorana, psi barra γm psi é igual a 0. Então, apesar de eu ter essa simetria de fase, a corrente para o spinor de Majorana vai ser 0. Ou seja, spinor de Majorana é um campo spinorial de carga nula. Ele não tem carga. É diferente do elétron que tem carga, pode ter carga positiva ou negativa, dependendo se é o elétron ou o pósitron, né? Mas eu também posso ter uma formulação em que os spinores estão descarregados. E essa condição que eu imponho para que eles não tenham carga é chamada condição de Majorana, né? E o teorema de Noether é consistente com isso, porque isso daqui é identicamente nulo para um spinor de Majorana. Ok, tem mais uma transformação que eu quero falar, mas eu acho que eu vou deixar para a aula que vem, que é a transformação quiral. Acho que vocês já estão no ponto de não retorno, né? Bom, se alguém tem alguma dúvida, pode perguntar, um comentário. A lista, por favor. Fala. Você definiu o γ assim agora, mas se ele é, quer dizer, qual que é, para quem se definiu ele, se mostrou que ele é igual ao γ0? Daquela representação ele é. Pode ser que eu tenha errado, pode ser que seja menos 1 ali. Eu apaguei aqui, eu posso estar enganado. Aquela representação ele não fica quiral, ele tem que ser diagonal, né? Então, depende da representação. Mas acho que aquela não é a representação. Fica diagonal. Professor, é 1, 0, 0, 0.
Eu acho que é pelo menos uma de baixo, né? Então, posso estar enganado, eu fiz isso tão rapidamente. Porque se ele for igual a zero, aí a álgebra de direção vai ter 15 elementos, né? Vai ter 16. Aí ela não vai, não vai ser completa. É que eu tenho alguns sinais aqui que foram apagados e eu já não lembro o que eu apaguei. Na aula... nem sei se na lista eu também não sei se eu coloquei correto, eu não estou com a lista aqui. Ok, mais perguntas? Não, só sobre isso. Não, isso depende da representação. Não é qualquer representação em que ele é diagonal. Você fez a conta? Eu fiz a conta, só não tenho certeza do sinal de menos, porque no primeiro e no segundo. Ok, mais perguntas? Ok, então, até amanhã.